Esse é o primeiro exercício, né, sobre correntes elétricas em circuitos, né? Ou seja, é um exercício sobre circuitos elétricos. Consideramos um caso bastante simples, na verdade, né? Mas é sempre bom começar com um exemplo simples, né? Nesse caso, o problema que se coloca é o seguinte: pergunta-se sobre a corrente elétrica que percorre um circuito de acordo com uma figura abaixo aqui, né? Agora, o que se sabe é que essas pilhas, né, elas fornecem uma tensão de 1,5 volts, né? Ou seja, a tensão sobre cada uma delas é 1,5 volts e cada uma das resistências é 3 volts, né? Ou melhor, cada resistência é 3 ohms, né? Agora, o que a gente nota aqui é que essas lâmpadas foram colocadas em série, né? É claro que elas poderiam também ser colocadas em paralelo, é um outro tipo de arranjo, né? E o esquema, né, aqui é ilustrado assim, né? Ao invés de colocar as lâmpadas, a gente aqui coloca, na verdade, a resistência, porque o que importa aqui é a resistência de cada uma das lâmpadas, né? Então, se as resistências forem diferentes, esse circuito é equivalente a este aqui, né? Mas, como as resistências são iguais, né, a gente poderia simplesmente escrever, né, que R1, né, R1 é igual a R2, né? R1 é igual a R2, no nosso caso, né? Muito bem. Lembrando sempre, né, que no caso de geradores, a corrente sempre entra pelo polo negativo, né? E vamos agora dizer o que tem de importante nesse exemplo aqui, né? Na verdade, nesse exemplo, o que nós temos é também 2 geradores sendo colocados em série, porque eu tenho 2 pilhas, né? De forma que, se tratando de 2 geradores, né, então nós poderíamos simplesmente escrever que V é igual a V1 mais V2. Isso aqui é a tensão equivalente, né? Como cada uma das pilhas, né, gera uma tensão de 1,5 volts, não é nada difícil, né, nos darmos conta de que V, a tensão equivalente a essas 2 pilhas, né, associadas em série, é igual a 1,5, né, mais 1,5. Né? É isto, né? Muito bem. A outra coisa que nós gostaríamos de destacar é a questão, então aqui eu abordei a questão do gerador equivalente a 2 geradores colocados em série, né? A outra questão é sobre a resistência, né, equivalente, né? E aí, como a gente sempre lida com circuitos resistivos, né, então é bom sempre ressaltar isto, né? Ou seja, a resistência, né, equivalente a 2 resistências, né, dispostas em série, né, é tal que essa resistência é igual a R1 mais R2, né? De forma que eu poderia simplificar, né, aquele circuito colocando apenas um gerador, né, sobre o qual nós temos uma tensão de 3 volts e uma resistência elétrica, né? Poderíamos simplificar, né? Muito bem, mas aqui é uma questão de
na realidade, fazermos uso, né, das leis de Kirchhoff, aqui só vamos usar uma lei de Kirchhoff, né, porque é aquela onde a gente coloca que a soma sobre as tensões é igual a zero, né? Claro que adotando aquela convenção, né? Então, se tivéssemos aqui duas resistências, né, de acordo com a lei de Kirchhoff, e se tivéssemos dois geradores, né, aqui nós colocamos a tensão associada a um gerador com sinal positivo, mais a tensão sobre o segundo gerador, né, também com sinal positivo, e no caso da corrente elétrica, nós vamos colocar essa tensão com sinal negativo, né? Então, nós temos menos R1 vezes I. Veja que aqui a corrente elétrica é uma corrente comum, passa por todos, é a mesma que passa por todos os elementos do circuito, né? Menos R2 vezes I, né, igual a zero. Bom, então, nesse caso, a coisa ficou bastante simples, né? Porque eu tenho o seguinte, R1 mais R2, né, vezes I, é igual a V1 mais V2. No caso especificamente, como eu disse antes, né, nós poderíamos colocar aqui R, né, e em geral, em todos os problemas a gente procura colocar sempre uma resistência equivalente, né, vezes I, né, é igual a V1 mais V2, que é o que chamamos antes de V. Ora, essas resistências são de 3 ohms, né, cada uma delas. Então, R1 mais R2, né, é igual a 3 ohms, estamos agora sempre tratando ohms, né, e V é igual a R1 mais R2 igual a 3 ohms mais 3 ohms, porque temos duas, né, eu escrevi só uma delas, né? Na verdade R1 é igual a R2, né, portanto, é igual a 6 ohms. Né? E V é igual a 3 volts. Né? 1,5 mais 1,5. Consequentemente, é um exercício, como eu disse antes, bastante simples. Eu tenho aqui 3 mais 3 igual a 6. Então, 6 vezes I é igual a V, que é igual a 3 volts. A corrente agora vai ser dada em amperes, né? Consequentemente, I é igual a meio ampere. É isso. Como disse antes, é um exercício bastante simples, mas exercícios de circuitos resistivos, né? Eles são bem mais simples do que outros tipos de circuitos, e os exemplos que a gente dá realmente são exemplos simples.